Muito boa tarde a todos, estamos aqui nos estúdios da Inquieta para mais um Causas e Solidariedade. Vamos falar de ReFood, algo tão simples como recolher e oferecer-se à alimentação, mas que eu diria que dá um trabalho imenso com todos os voluntariados para que isto seja um sucesso. A ReFood nasceu, curiosamente, em Portugal, em Lisboa, mas hoje vamos falar da ReFood Guimarães. São mais já de 60 espalhadas pelo país. A ajuda ao outro está intrinsecamente ligado a nós, vimaranenses, até porque há muita gente que não sabe, mas em 2015 Guimarães esteve também perto de ser capital europeia do voluntariado. Perdeu, diria que apenas na final, para a cidade que ganhou essa capital europeia do voluntariado, que foi Barcelona. E por isso temos tanto orgulho nos nossos voluntários. E nós hoje vamos falar da ReFood, mas antes disso, deixe-me enviar um forte abraço ao nosso parceiro de hoje, ele que também se associa a causas solidárias. SM Motors, um stand de automóveis situado em Sande São Martinho e que, como empresa responsável que é, associa-se também a causas solidárias. E hoje temos connosco a Ana Catarina Lima. Mas muito boa tarde, bem-vinda aqui aos estúdios. Agradeço-lhe o facto de ter aceitado este meu convite. Muito obrigada eu e em nome da ReFood agradeço ter-se lembrado de nós para estar aqui para falar da nossa missão e do nosso movimento aqui em Guimarães e a nível nacional. E que missão? Essa, até porque é um processo tão simples como recolher e dar-se, mas é preciso primeiro que alguém tivesse esta ideia. Depois da ideia formatada, é preciso que alguém a colocasse no papel e depois no terreno. Como é que isto nasceu tudo em Guimarães? É verdade que parte de Lisboa, mas rapidamente Guimarães é uma das primeiras também a associar-se a esta ReFood. Como é que tudo isto nasceu também aqui em Guimarães? Exatamente. Começou lá embaixo em Lisboa por um americano, o Hunter, que começou por pedalar por Lisboa quando se mudou para cá e começou a ver que havia muito desperdício no final da noite, tanto de restaurantes como de padarias, e também começou a ver que havia muitos mendigos, muitas pessoas carenciadas à porta, e então viu ali uma solução causa e efeito. De um lado há o excesso, do outro lado há a necessidade, portanto, claro, vamos juntar isto sem precisar de grandes infraestruturas. E assim começou lá embaixo em Lisboa. Entretanto, passaram nas notícias, que é assim que as coisas chegam cá em cima, não é? E então um grupo, na altura foi o Jorge, a Filipa e está-me a faltar o nome de uma menina, que viram a notícia e convidaram o Hunter a vir cá em cima a Guimarães a explicar realmente todo o processo, como é que funcionava, e então aí deu-se em 2016, em abril de 2016, uma reunião de sementeira que era para explicar o que era o movimento e ver se realmente havia mais gente, como aquelas 3 pessoas, interessadas em montar um núcleo ReFood cá em cima. E realmente foi muito participativa essa reunião, teve muita gente de Guimarães, foi na altura no Patronato de Oliveira, ou seja, super central, as pessoas começaram a ver muita gente à volta, começaram a perguntar o que é que se passava, e assim nasceu o ReFood Guimarães cá em 2016. Entretanto, tínhamos toda um planeamento para fazer, desde tínhamos que procurar fontes de alimentos, parceiros, desde um sítio onde estar, como agora estamos, desde parceiros mesmo para tupperwares, para equipamentos de frio, e então aí criou-se uma equipa mais pequena do que aquela que estava lá no Patronato de Oliveira, porque nem todos ficaram, porque nem todos quiseram logo aliar-se a uma ideia que ainda estava a ser criada, e assim começou a surgir a ReFood, e nós iniciamos em 2017 com pão e bolos, que era uma ideia simples para ver se a coisa corria bem, que era só recolhíamos em padarias e pastelarias e logo na mesma altura nós, nos nossos carros ou a pé, íamos distribuir por instituições de solidariedade. Aqui não pessoas particulares, mas íamos a instituições de solidariedade entregar esse pão e bolos que era o excesso. E pronto, e a coisa correu bem, e depois em novembro de 2017 realmente abrimos um núcleo, como agora estamos, lá em cima em Azurém, e começámos a distribuir as refeições, que é assim que o núcleo do ReFood começa e é conhecido, é por distribuir e recolher refeições. Exatamente.
Mas, obviamente que depois há a conversa com as padarias inicial, as pastelarias, depois os restaurantes. Como é que foi esse feedback por parte desses parceiros? Porque não deixam de ser parceiros importantíssimos para esta missão. São fulcrais. Sem eles e sem os voluntários não fazíamos nada. Não, ao início foi muito difícil. Eu fazia parte dessa pasta que faz a parte dos parceiros e tínhamos que contactar e havia ainda muito aquela vergonha de haver excedentes. Os chamados restos, Claro. nós não temos a mais, nós não deitamos fora. E nós começamos a dar a entender às pessoas que não era deitar fora, não havia vergonha nenhuma em deixar para o dia a seguir, mas que realmente quando a quantidade fosse enorme, Claro. em que não houvesse realmente que fazer aquilo, em vez de ir para o lixo, para nos contactarem. Ao início houve muitos entraves, muitos não quiseram participar, não estavam a perceber o conceito, também não lhes censuro, porque éramos uma coisa ainda muito inicial, recente, muito claro. recente, não é? Ninguém percebia muito bem o conceito, nós também ainda estávamos a palpar terreno, mas entre as padarias e as pastelarias conseguimos que entendessem o conceito e conseguiram aderir à nossa ideia e na altura ainda tínhamos 10 a 12 pastelarias aqui em Guimarães e as principais, Cristo Rei e Claro. Celeste, que era uma quantidade enorme, pastelaria nacional. E depois, a poucos e poucos, quando passámos para os restaurantes, também houve outra vez outro entrave, porque lá está, porque nós recolhemos a comida que está na panela e não que vai para a travessa para as mesas. Exatamente. Essa já é impossível, Essa é impossível. porque já está contaminada, e havia assim esse entrave de perceberem que realmente era o que estava na cozinha e não nas mesas. Exatamente. A partir daí, depois a coisa fez-se e em vez de sermos nós a contactá-los, já são eles que entram em contacto connosco e a coisa já flui normalmente. Pois era isso que eu te ia perguntar também, ou seja, imagina que haverá, obviamente, muitos restaurantes ainda que não conhecem ou que não estão muito por dentro da ReFood e agora veem esta conversa e dizem, pá, eu também posso associar. Basta entrarem em contato com vocês, que tudo foi feito Sim, depois. basta. Tanto pelas redes sociais como se nos virem na rua e quiserem abordar, já aconteceu isso. Muitas vezes mesmo quando vamos a restaurantes e estamos a falar do ReFood, abordam-nos no final e perguntam. Qualquer pessoa pode doar, seja de restaurantes, seja de pastelarias, seja de eventos privados, Ok. seja de quintas, de casamentos também já Casamentos, por tivemos, quer seja eventos de empresas, podem nos contactar através das redes sociais, que é o meio E mais o desperdício fácil. é mesmo É muito. porque é notório. Só quem vai a uma festa Exato, é nós que vemos, percebe não é? e vê. E mesmo nos nossos convívios em casa também vemos que sobra, Exatamente, portanto, é isso. num evento maior em que a seguir não vamos para as nossas casas, o que é Claro, feita aquela comida? exatamente. E que está em perfeitas condições, porque alguma delas ainda nem sequer saiu daquele Sim, tachão sim, claro, enorme. exatamente. Portanto, toda a gente pode nos contactar, toda a gente pode ser nosso parceiro, mesmo que não tenham comida, um panelão de sopa, desde que estejam um tupperware pequenino de sopa, já dá para uma família de uma pessoa. Portanto, qualquer ajuda é bem-vinda e toda a gente nos pode contactar para ser nosso parceiro. Isto quando nasce em Lisboa, é verdade que Lisboa e Porto, as grandes metrópoles, não só em Portugal, mas também por essa Europa fora, o número de mendigos, o número de pessoas que vivem na rua são efetivamente é muito grande. Sim, maior. Em Guimarães não é assim tão grande. Ou seja, este processo não iria só ao encontro daquele que vivia na rua, como inicialmente, se calhar, foi pensado para Lisboa, mas olhar também mais para as instituições, no sentido de as próprias instituições, as próprias juntas de freguesia, sinalizarem aquelas pessoas em carência, porque existe. Existe, escondida. Exatamente, muitas vezes escondida, e é aí que vocês atuam e é aí que vocês começaram a atuar. Exatamente, é nessa pobreza maioritariamente escondida, maioritariamente sem ajuda por alguma questão da Segurança Social, que não é compatível ou não têm coragem de pedir ajuda, que nós atuamos. Nós estamos sempre em contacto com a ação social, tanto da Câmara, como das juntas, como da Segurança Social, e fazemos esse intercâmbio entre beneficiários, pessoas que lhes pedem ajuda, que eles por algum motivo já não conseguem, que também já estão no teto máximo de ajuda, passam para nós e pedem-nos ajuda, e nós conseguimos absorvemos logo e conseguimos ajudar. Caso contrário, fica na nossa lista de espera, ou então temos uma rede de parceiros também, de juntas e de paróquias, e tentamos sempre ajudar. Da nossa missão e um dos nossos valores é ninguém fica sem ajuda, toda a gente tem ajuda, quer seja nossa na hora,
Qualquer pessoa que pode sair lá em cima, pedir-nos ajuda, leva sempre um cabaz de emergência, nós ficamos com os contactos e depois tem uma entrevista com a nossa pasta dos beneficiários para saber os termos e condições e avaliar a situação da pessoa. Claro. Mas quando nos vêm pedir ajuda, ou mesmo que seja por e-mail, ou mesmo que seja através das redes sociais, têm sempre um primeiro cabaz de emergência para ajudar. Depois é avaliada a situação, ver se não está a ser ajudado por mais nenhuma instituição, ou se está a ser ajudada, se é compatível com o nosso tipo de ajuda, se nós podemos fazer a ponte com essa instituição, mas estamos sempre em intercâmbio com as câmaras e as juntas e principalmente com o vizinho do lado, porque já nos foi chegadas muitas situações em que é pobreza escondida, em que as pessoas, mesmo sabendo que vão lá em cima, que podem ir num horário em que mais ninguém lhes vai ver, mesmo assim têm vergonha e então é o vizinho do lado que sabe, que vai buscar e que leva. Pois. Eu diria que não há perguntas parvas, mas esta pode parecer algo, e muitas vezes naquelas perguntas que parecem mais parvas, saem respostas extraordinárias. E esta minha pergunta vai no sentido de olhamos para uma taxa mais elevada, mais idosa, e vamos imaginar que é um homem, vive sozinho e que toda a vida teve o apoio da esposa, o apoio da mãe, a cozinhar-lhe, e se calhar sabe apenas o básico da cozinha. E ele vai ter nutrientes que não vai ingerir porque ele não sabe. Exato. Não sabe cozinhar, não consegue cozinhar, ou nem tem a força necessária para tal. E, portanto, isto é um fator também muito importante. Muitas vezes nós olhamos, mas tem os alimentos, cozinho. Exato. Mas que ainda não sabe, não consegue. Portanto, isto também é importante que se diga, exato, porque esta ajuda da ReFood acaba por ser também muito importante para estas pessoas que estão muitas vezes no isolamento e que não têm a capacidade e não conseguem ou não sabem cozinhar perfeitamente, sim, para o seu dia-a-dia. Sim, exato. Nós, no nosso caso, nós temos duas vertentes. Temos a vertente que é a nossa maioritária, que é excedentes alimentares. Eles já levam a comida pronta. Exatamente. E é só ou aquecer ou cozinhar mais qualquer coisa que queiram acrescentar, sim, mas maioritariamente é aquecer, a comida já bem feita dos restaurantes. Nós a única coisa que fazemos é fazermos doses individuais, que dê para uma refeição ou para o almoço e outra para o jantar. Levam sempre duas refeições. Só precisam de ter um local onde aqueçam ou o vizinho que possa aquecer. E temos depois a vertente cabaz de excedentes alimentares, que são famílias que realmente já têm essa condição, que até gostam de cozinhar e que, como não temos comida suficiente para aquele agregado familiar, porque temos agregados de 7 pessoas e de 10 pessoas, às vezes não há comida que chegue para 7, 10 pessoas e depois para ajudar as outras 348, que é neste momento o número que nós apoiamos, então damos esse cabaz alimentar, que é, como o Filipe disse, um pacote de arroz, um pacote de massa, claro, ou um naco de carne, e eles já têm condições e até gostam e até sabem cozinhar. Essas pessoas que realmente são ou viúvos, ou viúvas, ou que até têm problemas de saúde, artrose ou assim, e não conseguem cozinhar, ou até nem têm condições, não têm uma botija de gás, ou têm luz para aquecer a comida no micro-ondas, não vão levar arroz e massa porque não têm como cozinhar. E essas também estão sinalizadas. Nós temos, por acaso, uma pasta dos beneficiários que trabalha muito bem desde o início e eles têm tudo sinalizado, desde as pessoas que sabem cozinhar, que não sabem cozinhar, que têm alergias, que têm até preferências, e nós aí também não nos custa nada se soubermos de alguém que gosta de bacalhau e o outro que não gosta de bacalhau, fazemos a troca, porque não, claro, nós em casa também fazemos isso, não é? Se eu gosto de bacalhau e se o outro não gosta, claro, trocamos. E temos esse cuidado e é também uma coisa que nos diferencia, é realmente dar já a comida pronta a ser usada. Ora, nós estamos em 2024, mas isto ainda há muita. Ainda há muita necessidade, ainda há muita pobreza, muita dela escondida, como referiste bem. Muita gente não consegue cozinhar, não sabe cozinhar, e é preciso este apoio. Este apoio para que as pessoas vivam uma vida com dignidade. Exatamente. Porque eu diria que não é vergonha alguma. Vergonha é não ter, não comer e depois passar mal. E roubar. Não é? Portanto, apesar de estarmos já em 2024, apesar de muitas vezes os jovens a pensar que a vida é tudo mar de rosas, é tudo fácil, tudo cai do céu, mas a verdade é que não é assim. Não, não é mesmo assim. E com a pandemia veio-nos provar que as coisas tendem a piorar e que podem piorar. E se calhar mostrar muito mais. Sim, muito mais pobreza de repente, famílias que estavam estabelecidas, que ambos tinham um emprego,
e que de repente ficaram sem emprego, ficaram em layoffs, a vida não dava para sustentar 3 ou 4 filhos, mais a mãe, e então tiveram que a única opção era pedir ajuda. Tanto a instituições como a nós, à Câmara ou assim, e tivemos muitos pedidos de ajuda, aí foi o pico maior na pandemia. Agora também estamos a passar um bocadinho esse pico, sim, por causa da inflação, do nível de vida, por causa da imigração com as guerras e tem sido difícil de gerir. Mas o mais importante é mesmo passar a mensagem de que todos podem vir pedir ajuda, que não há vergonha de pedir ajuda e que dias melhores virão, e já tivemos situações dessas, já tivemos situações em pessoas que vieram nos pedir ajuda, e que com a ajuda alimentar que nós lhes dávamos já tinham dinheiro para pagar o passe, para começar a ir a entrevistas de emprego e de repente já tinham emprego, já nos deixaram de pedir ajuda, já tornaram-se nossos voluntários e ver estas histórias faz com que nós queiramos partilhar isto com os mais novos, que eles vão para lá e serem voluntários para verem in loco que as coisas tendem a piorar, mas também depois disso só melhora. E que toda a gente tem uma oportunidade e que toda a gente tenha direito à dignidade humana. Às vezes basta um pequenino empurrãozinho, não é? Só um pequeno empurrão. E o contacto certo. E no outro dia aconteceu isso. Nós temos um grupo de SOS onde estão todos os voluntários, que é para recolhas pontuais ou alguém que sabe que há uma doação e põe ali. E pediram ajuda para um beneficiário nosso que precisava de emprego. Que tinha ficado desempregado e que precisava de emprego. E estava lá um voluntário que, efetivamente, também precisava de mão de obra e aquilo juntou-se. Pronto, e assim do nada, do género, vou pôr ali a ver se dá. E deu. Assim como preciso de uma cama para um beneficiário que foi de repente despejado. E alguém tem. Pois. Já lá está, já ultrapassa um bocado a parte de alimentar, mas a nossa missão é sempre pela dignidade humana, quer seja alimentar, quer seja condições para viver e por aí fora. Ana, falaste muito bem, até porque ao dares o alimento, aquele dinheiro que iria para a alimentação poderá dar para outra coisa. Pagar a fatura da luz, exatamente, pagar a medicação, poder comprar o passe para poder ir pedir emprego. Portanto, isto é uma roda. E aquela pequenina ajuda, no final do dia ou no final do mês, vai se traduzir numa ajuda brutal, tremenda. Outra coisa que eu te quero perguntar, nada disto é feito, ou nenhuma instituição, nenhum movimento funciona sem voluntários. Eu diria que nós temos a sorte de vivermos em Guimarães, porque somos um povo e um concelho muito ligado ao voluntariado. Sim, sem dúvida. Quer seja com horas, quer seja com parcerias, quer seja com ajudas das mais diversas formas. Nós neste momento temos 200 voluntários, anda sempre na volta disto, 190, 200, mas todos eles dão 1 hora por semana, 2 horas por semana, às vezes nem têm a obrigação de dar 4 horas e dão 4 horas, e realmente sem eles isto não seria possível. Ainda hoje tivemos uma doação de 300 litros de leite de manhã para a tarde, tivemos que arranjar aqui uma logística para arranjar voluntários, para arranjar carrinha. E lá está, se não fosse a boa vontade da população de Guimarães e dos nossos voluntários, claro, que, modéstia à parte, são os melhores, nós não conseguimos fazer o ReFood como ele é hoje. São eles que são a base, são eles que são o pilar, juntamente, claro, com os parceiros e as fontes de alimentos, mas sem eles não havia pessoas para distribuir a comida, não havia pessoas para ir recolher a comida e os beneficiários continuavam no mesmo sítio sem conseguir ter a nossa ajuda. Recolher, separar, porque eu já lá estive em Azurém, é preciso recolher a comida, trazer a comida, depois separar a comida e estar para o ERS, perceber quantos está para o ERS são para entregar no dia de hoje, colocar tudo rotulado e depois para entregar dentro das próprias sacas. Portanto, tudo isto é um trabalho grande de uma equipa de voluntários que faz isto muitas vezes à hora do próprio jantar. E, portanto, é que nós estamos a oferecer o almoço e o jantar, mas estamos a esquecer que aquelas pessoas também têm que ter direito ao almoço em família e ao jantar em família. E muitas vezes privam a família do próprio jantar para poderem proporcionar o jantar ao outro.
É verdade, é verdade. Eu acho que é a maior prova de altruísmo que nós podemos dar, é dar o nosso tempo, que nós podíamos estar realmente com a nossa família, em lazer, ou a não fazer nenhum e estamos a fazer pelo outro e estamos a dispor do nosso tempo para ajudar alguém e para ajudar a comunidade em si também. E sim, nós temos uma equipa de 200 voluntários, mas para além destes 200 voluntários temos 30 pessoas que dão um bocadinho mais, que fazem com que o núcleo seja sustentável e que se mantenha organizado, limpo, com parceiros, com pessoas que ajudam, com as caixas organizadas, que não falte líquido da louça, que não falte líquido do chão, Exatamente. que não falte o alarme a funcionar para a junta de freguesia ter o devido descanso. E graças a esta equipa de 30, nós agora somos 30, nós chamamos os gestores, que são pessoas que dão mais do que as 2 horas, que trabalham mais do que aquelas 2 horas naquele dia, trabalham quase toda a semana em back-office, em casa, no trabalho, durante a hora de almoço, a responder a e-mails, e que fazem com que isto se mantenha e que a coisa flua também muitas vezes sem dar por ela, e às vezes os voluntários chegam lá e veem uma estante nova e acham que aquilo apareceu ali assim do nada. Não, foi alguém que durante o almoço esteve a chatear o Leroy Merlac, que é um grande parceiro nosso aqui de Guimarães, que nos oferece as coisas, para ir lá, e depois tivemos que chatear um picheleiro ou alguém para ir lá montar, ou a porta do frigorífico que se estraga e temos que ligar ao nosso parceiro, à Hidracooling, para ir lá arranjar, e tudo isto só se faz com a boa vontade destes voluntários e desta equipa de gestores que mantém o núcleo sustentável. Mas como é que se arranjam 200 voluntários? É um número elevadíssimo. Eu confesso que não conheço nenhuma instituição, nenhum movimento que tenha 200 voluntários. É, de facto, muita gente. Eu acho que é porque nós explicamos, principalmente estas 30 pessoas, explicam o conceito muito simples. Vais ali recolher e vais ali entregar. E então toda a gente acha, uau, isto realmente é fácil. É simples. 2 horas, vocês precisam de 2 horas para fazer isso tudo, e nós, sim, depois tu vais ver as 2 horas para que é que precisas. Mas basicamente é isso, porque nós simplificamos as coisas, nós envolvemos, e também de uma das missões da ReFood é envolver a comunidade, receber toda a gente com a pouca ajuda que possa dar, nem que seja só naquele dia, só naquele sábado, só a ir levar meia dúzia de caixas que foi agrupando em casa. É por isso que nós temos uma comunidade tão grande e são tantos voluntários, porque nós recebemos toda a gente, nós queremos que toda a gente ajude da maneira que pode e da maneira que sabe, porque toda a ajuda é válida, nem que seja só a separar comida, nem que seja só a fazer rotas, porque temos voluntários que não gostam ou não conseguem separar comida, não sabem, mas que adoram fazer a rota. Pronto, está aí, vamos aproveitar. Porquê é que vamos obrigar o voluntário a ficar no centro de tropações a dividir comida quando não gosta e que não nos vai aparecer mais? E que adora fazer outra coisa. É isso. E também temos uma equipa na equipa de voluntários que também tem muito cuidado de estar sempre atento aos voluntários, de perceber se eles estão motivados, se os turnos estão a gerir, são bem geridos, se estão a aparecer mais voluntários, para que rotas e há mais necessidade, para que horários. Portanto, nós temos sempre uma equipa muito atenta e depois temos voluntários que auto-se motivam, que estão sempre à procura de sítios para nós darmos a conhecer o ReFood e é por isso que isto corre tão bem. E os jovens, interessam-se? Sim, os jovens interessam-se, mas por um curto período de tempo. Se aquilo durar muito tempo, já ficam um bocadinho saturados. Nós temos uma grande dificuldade, mas sempre tivemos. Não foi só agora, com esta nova era das tecnologias, claro que também piorou, porque eles estão ali 2 horas sem poder mexer no telemóvel, também é crítico. É um problema. Mas se estiverem entretidos, nós temos pais que levam os miúdos ao sábado de manhã e eles estão entretidos, eles nem se lembram, nem chateiam e são eles próprios que pedem. Mas temos muita dificuldade em fixar jovens e que eles tenham esta responsabilidade de aparecer. Ok, eu comprometi-me a ir aquelas 2 horas na quinta-feira e eu tenho que ir. Temos muitos que desistem ou que em cima da hora dizem eu já não consigo ir. Pronto, esta parte de responsabilidade de saber que é preciso, e isso também parte de nós mais antigos e nós gestores, de sentir que eles são importantes, que fazem a diferença. Se eles faltarem naquele dia, tentar que eles percebam que fizeram falta e que fazem falta para o núcleo continuar, porque não podemos continuar só com pessoas mais velhas, porque vão envelhecer e o núcleo tem que se rejuvenescer, tem que ser sempre com malta mais nova para aprender os regulamentos e os procedimentos para depois aprender crescer e ser o ReFood da manhã. Sem dúvida. Até para colocar os jovens neste âmbito associativismo. Porque acho que é muito importante para eles
terem a responsabilidade, verem a necessidade do outro, saberem que as coisas não caem do céu, há muita fragilidade e que eles são a geração que vão tomar conta disto tudo. Exatamente. E, portanto, é importante para eles estarem imbuídos também neste tipo de projetos, para eles perceberem, epá, eu faço falta e se calhar não precisava daquilo que eu tenho em casa e comprei ontem. É isso. Aquela parte de relativizar as dificuldades que nós temos e achar que realmente o que está mal na nossa casa e na nossa vida... nós e olhamos para o outro e pá, e dizemos, exato, relativizar, sim. É muito importante eles terem este contacto com dificuldades, com outras pessoas e mesmo com outros voluntários, verem que dentro dos voluntários que também parecem ter boas vidas e que estão ali como voluntários, também têm uma história de vida, também têm, passam dificuldades. E este relacionamento, o saber conversar, o saber ouvir o outro, porque nós muitas vezes quando estamos a receber um beneficiário não estamos só a entregar comida, nós não entregamos só comida. Exatamente. Nós inevitavelmente damos 2 dedos de treta, percebemos que no dia anterior estava mais cabisbaixo, tentamos perceber o porquê que estava cabisbaixo e isso é importante para os jovens, eles interessarem-se pelo outro e serem empáticos, principalmente isso que eu acho que é uma coisa que falta na geração de agora, é a empatia, o preocuparem-se com o outro e perceber que o outro não está bem e como é que eu posso fazer para melhorar, exatamente, melhorar e ajudar o outro. Temos tido alguns casos de miúdos que têm ficado, que têm trazido, principalmente na parte de escoteiros e mesmo da universidade, com projetos que já nos contactam para fazer projetos da universidade e depois acabam por ficar e acabam até por nos ajudar a melhorar procedimentos. Exatamente. Mas há realmente essa dificuldade em que eles percebam o núcleo, percebam o movimento e interessem-se realmente que aquilo não é só distribuir e recolher comida, Exatamente. É ajudar o próximo. Sem dúvida alguma. Ana, já tiveste falaste há pouco daquele caso do senhor que acaba por pedir emprego, mas já tiveste em algum momento pessoas em que ajudaram e depois são essas pessoas que vêm e são voluntárias vossas para ajudar outros? Sim, já Eu diria tivemos. Que é um reconhecimento extraordinário. É um reconhecimento extraordinário que eles não têm obrigação nenhuma, certo, porque mas... é o que nós dizemos, nós estamos a recolher comida que ia para o lixo, nós não estamos a criar riqueza, nem estamos a pedir às pessoas para comprarem, não, é comida que ia para o lixo e que estamos a dar a pessoas mais carenciadas, portanto as pessoas não têm nenhuma obrigação Exatamente. de nos ajudar porque aquilo está lá, só existe. Foram ajudadas Exatamente. em algum momento. Mas temos muitos casos desses, tanto beneficiários que são voluntários ao mesmo tempo, que como vão lá buscar comida e gostam da maneira como são tratados e gostam das coisas que nós lhes damos, que ao mesmo tempo, no outro dia, são voluntários. No dia a seguir são voluntários e muitas vezes são os que são mais prestáveis, em que nós pedimos ajuda para uma recolha pontual e eles estão logo prontos a ajudar. E depois temos essa forma de agradecimento. Depois de deixarem de ser beneficiários, ficam nossos voluntários e são os primeiros a falar do ReFood e falar que maravilhas e que realmente são muito bem tratados, que a comida, apesar de ser de vários restaurantes, é boa, é diversificada e que são muito bem alimentados, por assim dizer. Claro, que maravilha. E depois, eu sei que são 30 para 200 voluntários, mas há uma logística enorme, porque é preciso ir recolher, é preciso ir levar, é preciso separar, depois há aquelas pessoas que têm demasiada vergonha para ir buscar, ainda têm que se levar, eu diria que às escondidas entre aspas, como é óbvio, mas não deixa de ser. Depois é preciso fazer esta logística toda, porque o voluntário vai lá e como promessa está lá 2 horas, mas antes de chegar lá e para ajudar naquelas 2 horas, é preciso que alguém tenha feito um trabalho ostensivo de dizer: tu tens que ir aqui, tu tens que ir ali, tens que ir buscar acolá. Sim, um mapeamento. Portanto, e isto, como é que se procede tudo? Ou seja, vocês têm os vossos empregos e ao mesmo tempo têm que estar ali, deixa-me ver, porque agora vai para aqui. Ou isto já está de tal forma mecanizado. Eu diria que mecanizado nunca está, porque não, aparece sempre os ajustes. Aparece sempre ajudas novas, pedidos Sim, há sempre parcerias novas, com horários novos. novos. Que hoje não têm. Exatamente. E tudo um pedido isto... de ajuda extra que temos que arranjar mais. Sim, nós em termos de núcleo e movimento temos um regulamento e as coisas estão mais ou menos estruturadas a nível nacional para servir de base e para servir de diretrizes, Exatamente. para não ser tudo novo e não tenhamos que construir. Aqueles núcleos que são mais antigos,
fizeram um guião de como construir o núcleo e o centro de operações, que nós chamamos o sítio onde estamos, e então nós temos algumas diretrizes. Claro que só isso nos chega, não é só ler aquilo e estalar os dedos e a coisa aparece. Não, é realmente um trabalho muito grande por trás destas 30 pessoas e de voluntários mesmo, que não têm qualquer responsabilidade como gestores, mas que têm conhecimentos, que sabem que há ali uma empresa que tem, por exemplo, portáteis a mais e nós precisamos de um portátil porque precisamos de registar todas as refeições que entregamos, precisamos de registar as presenças dos nossos voluntários, porque todos eles estão segurados, têm um seguro. Exatamente. Mas há esse trabalho todo por trás que é feito antes de chegar lá às 6 da tarde, que é feito em casa, que é feito ao fim de semana, que é feito de manhã, que é feito uma vez por mês numa reunião mensal que nós temos sempre os 30, onde fazemos uma decisão do mês, um planeamento do mês ou pelo menos a longo prazo, onde decidimos alguma coisa, arestas que estejam mal limadas da gestão de turno, alguns procedimentos que não estejam a ser bem feitos da gestão de turno e comunicamos ao gestor de turno, que depois é responsável por falar com todos os dias e tentar uniformizar processos, e depois estamos divididos por várias pastas de atuações diversas. Temos a pasta das fontes de alimentos, que é o meu caso, em que fazemos o contacto com todos os parceiros, estamos sempre atentos a novas aberturas de hipermercados e assim, e estamos sempre logo lá a ligar para eles. Temos depois a pasta dos beneficiários, que está realmente em contacto com câmaras, com a ação social e está sempre atenta a esses pedidos de ajuda de pobreza escondida e tentamos incluir sempre toda a gente que nos pede ajuda. Depois temos a pasta das operações, que é quem trata do nosso centro de operações, tudo o que se estraga, tudo o que é preciso de caixas, porque, mais uma vez, nós não gerimos dinheiro, os donativos que nos dão monetários têm que ser sempre gastos, tem que ser sempre passada uma fatura-recibo para haver uma prova de que aquele dinheiro é gasto logo num bem, e por isso é que nós tendemos sempre a pedir bens, pedir ajuda. Exatamente. Se alguém tiver um frigorífico, dar-nos o frigorífico em vez de nos dar o dinheiro, porque o frigorífico já está feito, o frigorífico já está parado, por exemplo. As operações são responsáveis por manter o núcleo estável, organizado, sem nada a cair, com caixas suficientes para distribuir a comida. Depois temos a pasta dos voluntários, que gera todos os voluntários, que recebe todas as inscrições, que vê qual é a disponibilidade dos voluntários para cada horário, para cada dia, faz ali aquela gestão de mas eu preciso mais à quarta-feira e a quinta-feira está saturado. Vou falar com o voluntário, ver se ele percebe, se ele consegue fazer essa gestão. E depois temos a pasta que é do apoio da comunidade, que nós chamamos a pasta dos pedinchas, que é quando nós precisamos, imagina, de cadeiras novas, vai alguém, olha, por favor, vocês não têm umas cadeiras para nos dar, quando precisamos de umas impressões, olha, a sério, imprima-nos ali 10, pronto, 10, você consegue oferecer 10? Pronto, e é a pasta dos pedinchas, e isto tudo dão 30 pessoas que estão no back-office a trabalhar diariamente, às vezes diria mais do que 4 horas por dia. Dúvida. Para isto continuar e para isto não ir abaixo e para nós termos condições para quando o voluntário chegar lá só fazer as 2 horas e não ter que se preocupar com mais nada, que é o que nós também queremos, haver condições para ele trabalhar e ter as coisas e sair de lá e dizer assim, realmente isto está tudo muito bem organizado. Que maravilha. E não perceber, claro que eles sabem que há um trabalho por trás de uma equipa, mas não terem essa preocupação para também não lhes criar stress, porque eu, pelo menos, eu no início via por mim, eu ia para lá para desanuviar. Eu ia para lá para desestressar. Exatamente. Não ia para se estressar, por isso já tinha o trabalho, já tinha a rotina do dia a dia. Se estressar já não se ia. Não é? Não ia. Claro. E então nós queremos que eles não se percebam destas dificuldades e a coisa aparece feita e bem feita. Oh, Ana, há coisas boas, mas também há coisas menos boas, não lhe quero chamar más. Já tiveste em algum momento, por exemplo, um pedido e tu tens, vamos até assim para um número redondo, 100 pedidos e tu tens 100 Tupperwares apenas, porque os restaurantes não foram tão produtivos naquele dia, venderam mais do que e bem para os restaurantes, bem, exatamente. Óbvio, venderam mais do que o normal e, portanto, tu tens 100 Tupperwares e 100 pedidos e aparece-te um pedido. E agora? E agora o que nós fazemos é realmente, se tivermos alguma coisa de parte que é para, que nos fazem doações para cabazes de Natal, que é um miminho que nós damos no Natal, vamos a esse backup e depois tentamos arranjar mais para a altura, ou se não houver realmente esse backup, que já aconteceu, termos as prateleiras completamente vazias e só ter a comida que recolhemos no dia e nos excedentes do supermercado,
tentamos fazer uma giga-joga e entre alguns beneficiários. Já também, alguns deles nós já conhecemos, já sabemos alguns deles que nós conseguimos tirar comida para dar a esses cabazes de emergência e sabemos que eles aceitam e que não se importam de naquele dia só comer uma colher de arroz em vez de comer 2. Ou então, em famílias mais numerosas, tentamos tirar sempre um bocadinho a uma, um bocadinho a outra, de forma a que dê a refeição para essa pessoa que nos está a pedir ajuda. Claro. Nunca nos aconteceu, a não ser em pandemia, que isso aí foi mesmo um pânico total. Nós, de repente, ficámos sem ajudas e com 180 pessoas para ajudar. Aí foi um pânico total e tivemos que ir, muita gente teve que só levar o mínimo dos mínimos e depois conseguimos nos recompor e conseguimos pelo menos recolher nos hipermercados. Mas logo no início foi Logo no início brutal, foi mesmo, claro. tudo fechou, o único parceiro que nós tínhamos aberto foi o Leclerc de Lordelo e foi ele que nos manteve. Mas tirando essa altura ainda não nos aconteceu ficar mesmo a zeros e vir lá alguém sem nada, ou entre o que temos congelado, porque nós recolhemos sempre num dia e só entregamos no dia a seguir. Ou seja, ir à arca e descongelar ali qualquer coisa, um pão e um bife, claro. e ver se a pessoa tem condições para cozinhar. Se não tiver, tentar arranjar daquelas comidas pré-feitas. Exatamente. Mas conseguimos sempre, e isso graças a Deus e a nós, dar um jeito para fazer face a esses cabazes de emergência. Claro que era muito, mas muito Mas importante. é uma ginástica muito grande às vezes. Às vezes é uma ginástica mesmo muito grande. E críticas, já ouviste? Já. Houve críticas, ouvimos algumas. Lá está, nós quando lidamos com pessoas temos que estar habituados a isso. Às críticas e a perceber que o outro não vê da mesma maneira as coisas que nós vemos e não avalia da mesma forma. E uma das coisas que nós vimos com o crescimento do ReFood é que as pessoas achavam que aquilo é um supermercado. Pois. Algumas pessoas acham que chegam lá e que pedem a ajuda que querem. Não é? E eu consigo perceber isso e consigo perceber que eles queiram muito naquele dia levar um pacote de leite e um pacote de cereais. Mas as pessoas têm que entender que nós recolhemos os excedentes. Nós não sabemos o que vem. Claro. Tanto pode vir 10 pacotes de leite e nós conseguimos dar os 10 pacotes a cada família, como só vir um e nós priorizamos quem tem crianças. Claro. E então é aí que surgem as críticas. É porque é que deste àquele e nós não demos, e depois nós como temos um sistema de espera, de fila de espera, eles vêm a receber um e outros. E então há muito esse termo de comparação. Ele levou bananas e eu só levo laranjas. Pois. E nós tentamos que eles percebam que aquilo não é um hipermercado e que nós estamos a gerir da melhor forma para que dê irmamente para toda a gente. Mas às vezes não chega. Claro. E então temos que dar frutas diferentes, leites diferentes. E então é daí que surgem as críticas. É que realmente nós damos a uns e não damos a outros. Damos quantidades que não chega para a fome ou para as necessidades que eles têm. Mas isso também, lá está, não é fácil de gerir. Nós temos uma base, temos um sistema base que, por exemplo, 2 conchas de sopa por pessoa, 2 colheres de arroz, mas claro que sabemos que o que é para mim não é para o Filipe. Claro, e, claro, não é? A mim chega e o Filipe pode querer mais. E é daí que surgem as críticas maioritariamente ao nível da entrega e da maneira como nós fazemos a gestão das entregas. Claro. Em termos voluntários não tivemos ainda assim nenhuma queixa, são sempre críticas construtivas. Nós temos um placar lá no ReFood em que damos asas a que as pessoas façam críticas e que melhorem. E aprende-se com a crítica, exatamente, porque nós, construtiva, claro. Às vezes já estamos lá há tanto tempo que achamos que aquilo tem que ser feito assim porque tem que ser feito assim. E quando chega alguém de novo... ideias extraordinárias. Epá, porque é que eu não pensei nisto antes? Exatamente. Quando os miúdos da universidade vieram para lá fazer o projeto deles de melhoria contínua, fizeram lá umas mudanças que nós dissemos, e a sério, isto poupa-nos meia hora do nosso dia. Mas lá está, como já estava tão mecanizado que nós não ouvimos. Por isso, da parte dos voluntários não há assim nenhum problema, a não ser críticas. A parte maior é realmente com os beneficiários, porque também gerimos muitas pessoas de todo tipo de idades, de todo tipo de classes sociais, de pessoas que realmente já estão connosco há muito tempo e que às vezes já vão criando manhas, e nós já vamos às vezes dando algum colo, também culpa nossa, e de pessoas que vêm de novo, também muitas vezes vêm porque ouvem o que é o ReFood e acham que chegam lá, e lá está, e depois o passa-palavra também às vezes é mal feito, não é? Passam a palavra que se calhar, olha, tu podes ir lá e vais buscar e olha, até trazes. Muitas vezes nós temos camarões para dar, temos sapateira para dar. Porque é o que vem. O restaurante, exatamente. O restaurante ou o continente deu aquilo, mas no dia a seguir não vamos ter, nem temos para todos. Mas às vezes passa-se essa mensagem errada de que eles têm coisas boas e quando chegam lá não têm, e pronto, e às vezes dá asas a confrontos e assim,
mas as coisas são sempre resolvidas e graças também à nossa pasta dos beneficiários que tem uma boa relação com eles e tem o cuidado de desligar quando alguma coisa se passa ou quando há algum problema, ligar tanto para puxar as orelhas como para perceber também, às vezes há a parte do voluntário que chega lá também um bocadinho sem paciência e já não tem esse jogo de cintura. Claro. E pronto, e é compreensível, mas também tem que se pôr do lado de quem está a receber. Exatamente. Não é? Eles também estão ali, muitas vezes estão 1 hora ou 2 horas à nossa espera para abrir a porta e também estão impacientes e também ainda vão jantar com aquilo que levam dali. Portanto, a parte mais complicada é mesmo gerir pessoas, tanto da nossa parte como da parte do lado de lá. Mas tem-se feito sem grandes problemas, assim. Para terminarmos, eu vou-te colocar esta questão, mas antes de colocar esta questão, vou dizer algo que me foi dito uma vez também por um presidente de uma belíssima instituição também aqui em Guimarães, quando eu lhe perguntei exatamente isto que te vou perguntar, que é o que é que gostavas de ver na ReFood no futuro. A resposta desse senhor foi: aquilo que eu gostava de ver na minha instituição era que amanhã fechasse. Pois. E no sentido de fechar porque não tem a necessidade de ajudar mais ninguém, porque ninguém precisava. Sim, eu diria que essa é uma boa maneira de ver as coisas, exatamente. Só que, pronto, da maneira que as coisas estão, sabemos que é impossível isso acontecer. E também sabendo que há um excesso de consumo, depois o que é que nós também fazeríamos aos excedentes, não é? Já há o Too Good To Go, ok, mas também há sempre ali uma parcela que fica por aproveitar. O que eu queria mesmo para o ReFood e para o ReFood Guimarães neste caso era que realmente crescesse sustentável, que fosse possível nós chegarmos a mais gente carenciada, porque nós fazemos ainda só aqui o núcleo do centro, mas chegar mais à periferia. Já temos alguns beneficiários da periferia que vêm através das juntas com a ajuda da junta, ou com o táxi, ou com a ajuda do vizinho do lado, mas tentar chegar a mais gente, a essas partes da periferia, se calhar até através de entregas, quando não é possível eles realmente virem ao nosso centro fazer as entregas, mas isso só é possível realmente com um crescimento sustentável, com outra carrinha, porque mas esse crescimento sustentável, Ana, não seria se calhar benéfico, por exemplo, quando estamos a falar de freguesias bem longe do centro, como Castelões, Arosa de um lado, Leitões, como Cerzedo do outro, Leitões do outro, sei lá, as freguesias mais longe. Não seria, se calhar, importante este trabalho em rede com as juntas de freguesia para que, à vez, por exemplo, a junta de freguesia de tal freguesia vem, recolhe e distribui não só pela sua, mas pelas 3 freguesias circundantes à sua. E no dia a seguir, uma outra carrinha com outra freguesia. Portanto, esta ajuda que vocês fazem e que vocês dão, mas também terem o apoio das freguesias, da junta de freguesia, onde eles pegavam na carrinha da freguesia e podia distribuir e ajudar a sua própria população. Exatamente. Portanto, este trabalho também devia ser importante, por exemplo, em colaboração com a ReFood, mas também com as juntas de freguesia, porque eles próprios sinalizam também as pessoas mais carenciadas. Sim, já foi feito. Nós, na altura da pandemia, tínhamos, eu já não me lembro qual é a junta de freguesia, mas também era assim da periferia, que vinha cá buscar uma vez por semana e levava 3 ou 4 cabazes e distribuía lá. Entretanto, eles já deixaram de precisar da nossa ajuda, mas sim, também é um conceito que nós podemos adotar caso este crescimento sustentável não seja possível ou não seja possível num futuro próximo. Porque realmente nós já estamos muitas vezes em parceria com juntas de freguesia dos beneficiários virem cá buscar, portanto realmente podem essas pessoas da junta, só que depois falamos realmente na parte em que eles fazem um bocadinho para além daquilo que é o trabalho deles, têm que realmente fazer também a parte de voluntário e nem todos estão dispostos a isso e também nem nós, nem a própria junta, não é? Pode exigir deles esse mais um bocadinho, mas sim, é uma das opções, mas a nossa opção realmente é aumentar um bocadinho mais, um crescimento sustentável, através da angariação de uma nova carrinha, o nosso centro de operações também melhorar ou até crescer. Nós temos um projeto num outro local que ficou em stand-by por causa da pandemia, porque de momento não precisamos de um local maior, portanto também não vamos pôr em projetos que não temos alçada para isso.
mas realmente era melhorar e principalmente, que é uma das coisas que nós vamos fazer agora em 2024, é envolver mais a comunidade, envolver mais os voluntários, angariar voluntários, parceiros e que toda a gente perceba que pode ajudar e deve ajudar a ReFood da maneira que conseguir. Que puder. Exatamente. Sem sombra de dúvida. Ana, muito obrigado. Obrigada. Ficamos esclarecidos no que ao ReFood diz respeito. Tenho a certeza absoluta que haverá mais restaurantes que se vão associar a vocês para que este desperdício alimentar seja tido em boa conta e seja distribuído depois para quem necessita, que era muito, mas muito importante. Muito obrigado, Ana. Obrigada, Filipe. Bem, e damos assim por terminado mais um Causas e Solidariedade, agradecer novamente à ASM Motors, que como habitualmente tem estado aqui nesta mesma rúbrica para falarmos com movimentos, com instituições, sempre com solidariedade. Até à próxima semana, com um forte abraço.